Olá, pessoal, mais uma vez, excelente dia, boa tarde, excelente noite de estudos a todos vocês aí do outro lado, meus peregrinos e minhas peregrinas, rumo a esse INSS tão desejado, né, pessoal? Bom, num primeiro momento vocês devem estar se perguntando que loucura é essa de caveiras mexicanas atrás do professor. Tudo vai ser extremamente respondido na hora certa, vocês vão entender o porquê das caveirinhas mexicanas. Olha só, pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui para sanar as dúvidas de duas questões do simulado 3. Eu vi que a galera ficou ansiosa com a questão de número 16, uma questão que trata da origem e evolução dos direitos fundamentais, e também o porquê da letra B da questão 19 ser o gabarito. Teve uma aluna, inclusive, que falou assim, poxa, nunca vi uma opção com taxativo e exemplificativo estando correto. Não entendi, tem como explicar? E aí, galera, tem como explicar ainda em 2014, vamos lá. Preste atenção, pessoal. Em relação à origem e evolução dos direitos fundamentais, eu resumi para vocês em um slide base que eu uso bastante nas minhas turmas de teoria, de exercício. Vem comigo aqui, vamos ao nosso slide. Olha só. A origem dos direitos fundamentais está ligada à limitação do poder estatal. Você vai puxar uma setinha dessa origem aqui e escrever assim, limitação do Estado. E por que essa limitação do poder estatal? Por que essa limitação do Estado? Vamos entender? Olha só, nós tínhamos a figura do Estado absolutista, não é isso? Em que o rei era a figura de Deus na terra. Ou seja, todo poder se justificava nas mãos do rei porque ele era Deus. E Deus não erra, rei não erra, e os agentes que representam o rei também não podem errar, porque na verdade é a vontade real. E aí, pessoal, esse Estado absolutista ia de encontro com a burguesia. A galera que tinha o quê? Dinheiro. E aí, pessoal, esses burgueses começaram a patrocinar os iluministas. Olha aqui o iluminismo, lá dos livros de história geral, né, pessoal? Os iluministas começaram a questionar isso aqui. Ué, o rei é Deus? Pode um ser humano ser Deus? Pode um ser humano não errar? E aí, pessoal, esse Estado absolutista, deixa eu aqui mudar a cor da nossa caneta, esse Estado absolutista, ele simplesmente deu lugar ao Estado liberal. Qual era o grande problema? Era justamente esse absolutismo monárquico, esse rei, em travar os avanços, os interesses da burguesia. Então agora eu tenho um Estado liberal, um Estado se preocupando em não fazer, em respeitar o seu direito, em respeitar o meu direito. Então, pessoal, a origem, voltando para cá, a origem dos direitos fundamentais está ligada à limitação do Estado, ou seja, a decadência do Estado absolutista com o surgimento do Estado liberal. E aí, gente, o lema da primeira geração não poderia ser outro a não ser a liberdade. Prestações estatais negativas, um não fazer do Estado, ou seja, uma área de respeito. O Estado vai respeitar a sua liberdade de consciência, crença, culto, seu direito de propriedade, a locomoção em tempos de paz. E aqui surgem os direitos civis, direitos políticos, os direitos clássicos do cidadão. Note que essa opção apareceu no nosso simulado. Exemplos: liberdade de religião, locomoção, direito de propriedade, por aí vai. Só que essa primeira geração ela é extremamente insatisfatória e insuficiente. E aliada a essa primeira geração, surge no México... Alexandre, agora eu estou entendendo as caveirinhas mexicanas. Em 1917, uma Constituição trazendo a igualdade como lema, os direitos sociais, um fazer do Estado, prestações positivas,
Surgindo aí, olha o gabarito da questão, direitos sociais, econômicos, culturais, como saúde, previdência, assistência, educação. E aí, galera, você começa a entender o seguinte: por que você acha que o seu patrão, né, ele te dá férias, 13º, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos? Por que você acha? Porque ele te ama, o Natal chegou, passou, o Ano Novo tá aí, né? Poxa, que legal, você é ótimo, então toma para você. É claro que não, porque são normas imperativas. O Estado, ele vai obrigar o empregador a te conceder esse repouso, férias, FGTS, e por aí vai. É só você pegar o artigo 7º, por exemplo. Educação. Gente, olha só, preste atenção. Educação, esses direitos de segunda geração, saúde, dever do Estado, direito de todos, tudo isso é de segunda geração dos direitos fundamentais, beleza? Só que aí, pessoal, ainda assim a segunda geração, junto com a primeira, são insuficientes, são insatisfatórias. Então, terminando a nossa revisão, nós chegamos à terceira geração dos direitos fundamentais. Vem comigo aqui, vamos lá mais uma vez. Olha só, pessoal, a terceira geração dos direitos fundamentais, somada à segunda e primeira gerações, ela traz um Estado coletivo, um lema de fraternidade, de solidariedade. As prestações também são positivas, surgindo direitos coletivos, a titularidade aqui é coletiva, como, por exemplo, o meio ambiente, o consumidor. Ok, pessoal? É só você pensar da seguinte maneira: o meio ambiente não é meu, não é seu, é nosso. Consumidor, idem. Ok? Então, se você parar para analisar, a terceira geração, que também surge no século XX, tá certo? Ela tem a ideia central em direitos em que a titularidade é coletiva. E os grandes exemplos são esses dois, meio ambiente, consumidor. Tudo bem, pessoal? E aí, vocês acham que entenderam o porquê das caveirinhas mexicanas? A questão abordou quais são os direitos de segunda geração. Lembra do México, em 1917. No Brasil, só para efeito de curiosidade, os direitos sociais ingressaram na Constituição de 1934, quando o presidente era Getúlio Vargas. Aí você começa a entender melhor o porquê do pai dos pobres, né, desse apelido pai dos pobres. Porém, alguns historiadores, eles dizem também que Getúlio tinha dois apelidos, né? Getúlio tinha o apelido de pai dos pobres e mãe dos ricos, enfim, tudo vai dar certo. Bem, pessoal, e aí para finalizar, eu também quero explicar o porquê da letra B da questão 19 do nosso simulado estar correta. Eu coloquei que as hipóteses de inelegibilidade estão previstas de forma taxativa e exemplificativa na Constituição. Veja bem, vamos lá. A inelegibilidade é gênero, que comporta duas espécies. A inelegibilidade absoluta, essa é taxativa, e a inelegibilidade relativa, e essa é exemplificativa. É só você lembrar: inelegibilidade absoluta, estrangeiros, conscritos, que são os inalistáveis, além dos analfabetos. Rol taxativo, ou seja, não cabe acréscimo. Legal. A inelegibilidade relativa, se você pegar o artigo 14, parágrafo 9º, você vai ler que lei complementar poderá acrescentar outros casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constituição, como, por exemplo, a ficha limpa. A ficha limpa é uma lei complementar porque acrescentou casos de inelegibilidade. Então, repare que a minha pegadinha foi a seguinte: eu não perguntei a inelegibilidade absoluta, a inelegibilidade relativa. Eu perguntei a inelegibilidade. É gênero. E o gênero comporta duas espécies, absoluta e relativa. A primeira é taxativa, a segunda é exemplificativa. Por isso, está correto dizer que a inelegibilidade está prevista tanto de forma taxativa, no caso de absoluta, como de forma exemplificativa, no caso de relativa. Galera, é isso aí. Desejo a vocês um enorme abraço, um feliz ano novo e até mais uma dica.